Olá, meus queridos, vamos então resolver a questão de eletroquímica envolvendo eletrodo de referência, né? E é conforme o enunciado que eu passei para vocês. Vou transferir aqui para o quadro a representação em UPAC da célula eletroquímica em questão. Vamos fazer, né, o esquema ilustrativo dessa célula, entender o que está acontecendo, associar o valor de diferença de potencial medida com alguma coisa e vamos ver como a gente vai conseguir chegar na resposta, né? Que pede-se o potencial padrão da semicélula de cianeto de prata a prata, tá? Então, deixa eu transcrever para cá a representação em UPAC da célula eletroquímica. Zero vírgula 0075, né? Cianeto 0,025. Então, segundo essa representação em UPAC, nessa célula eletroquímica, o eletrodo de colomelano saturado funciona como anodo e o eletrodo de prata no meio contendo cianeto funciona como catodo. Então, vou escrever isso. Anodo da célula eletroquímica catodo da célula eletroquímica, tá? Então, vamos agora fazer um desenho, né, um esquema ilustrativo disso. Vamos fazer a representação, né, do voltímetro, conectando os eletrodos, nesse valor que foi dado no enunciado, vamos entender melhor. Isso daqui, então, é uma revisão pra gente, né? Representação e UPAC dos processos eletroquímicos. Né? Então, é sempre dessa forma. Uma barra dupla, indicando a junção, a ponte salina, entre as semicélulas ou eletrodos, antes da barra dupla, o anodo, após a barra dupla, o catodo. Vamos ao desenho. Então, eletrodo de calomelano saturado, meio contendo cianeto, prata, e aí quando a prata oxida formando íons prata mais, em contato com o cianeto forma-se o íon complexo, né? Por isso, então, na representação UPAC a gente tinha a GCN2- vírgula cianeto barra prata. Pela representação em UPAC, na conexão entre esses sistemas, o eletrodo de calomelano saturado funciona como anodo e a prata, né, no meio de cianeto, formando o seu íon complexo, funciona como catodo. Vou colocar isso aqui. Anodo, né, a terminologia anodo, se refere à parte onde acontece oxidação, ou seja, perda de elétrons, né? É a parte cujo condutor está mais carregado de elétrons, então os elétrons podem migrar para o outro condutor. Aqui tem um fio de prata, né? Por dentro desse eletrodo de calomelano saturado, tem um condutor ali, né? Então, anodo, originalmente, polo negativo da célula e catodo, polo positivo. O voltímetro tem dois terminais, né, que quando devidamente conectados, geram no mostrador um valor positivo. Se o valor mostrado nesse voltímetro é negativo, né, isso está indicando que ele foi conectado de maneira ao contrário. Ou seja, o polo negativo do voltímetro foi ligado ao polo positivo da célula eletroquímica e o polo positivo do voltímetro foi ligado ao polo negativo da célula eletroquímica. Mas isso não faz
diferença nenhuma. Simplesmente a nossa interpretação é que esse valor lido no voltímetro corresponde ao menor potencial menos o maior potencial. Por isso que ele se apresenta como um valor negativo, tá? Não muda em nada, né? Para esse valor ser negativo, né? Isso quer dizer que o polo positivo do voltímetro foi conectado aqui e o polo negativo do voltímetro foi conectado aqui. Mas isso não muda em nada, né, no nosso problema. O importante é que fisicamente, quimicamente, essa célula eletroquímica define, né, um polo negativo e um polo positivo. E ela originalmente, né, tem como polo negativo o eletrodo de caldo-melano e como polo positivo o eletrodo de prata, tá bom? Então, esse menos 0,625 corresponde ao menor potencial menos o maior potencial. Ou seja, corresponde a esse potencial que é o menor menos esse potencial que é o maior, tá? Vamos dar seguimento então. Então, a diferença de potencial medida corresponde ao potencial do anodo menos o potencial do cátodo. Neste caso, né, o valor de menos 0,265 corresponde a uma diferença cujo valor dá negativo. Então, tem que ser o menor valor menos o maior valor. Menos 0,625 é igual a 0,244, né? O anodo é o eletrodo de caldo-melano saturado, de potencial constante, conhecido, invariável, fixo, por isso ele é um eletrodo de referência, e foi dado na questão como sendo 0,244. Vou chamar isso de potencial do eletrodo, né, do eletrodo de interesse. Essa conta vai dar... Então, vai dar 0,869. Isso é o potencial do eletrodo de prata no meio contendo cianeto com a formação do íon complexo de dicianeto de prata, tá? Admitindo que, né, o sistema, né, que o eletrodo está em equilíbrio, né, o eletrodo de prata com o dicianeto de prata, com o cianeto no meio, aquele sistema todo está em equilíbrio, tanto é que o enunciado até apresenta concentrações, né? Então, admitindo que aquelas são as concentrações de equilíbrio para o eletrodo, né, nós temos esse potencial podendo ser associado, né, às concentrações por meio da equação de Nernst. Né? A equação de Nernst pressupõe o equilíbrio no eletrodo. Né? Então, esse 0,869 está associado a uma concentração de equilíbrio das espécies que contêm o eletrodo. Né? Então, vamos associar esse valor de potencial ao eletrodo em si por meio da equação de Nernst. Então, no eletrodo em questão, se ele está em equilíbrio, vamos escrever a reação que representa o equilíbrio na superfície da prata. Né? Então, a prata oxida gerando prata mais, que em meio de cianeto forma o íon complexo. O íon complexo se aproxima, pega os elétrons da superfície da prata, libera o cianeto e forma prata zero. Então, naquela superfície da prata, existe a possibilidade da ocorrência de um equilíbrio, né? Nós vamos supor que esse equilíbrio está estabelecido, usar as concentrações do problema como as concentrações de equilíbrio e usar a equação de Nernst para poder resolver a questão. Eu acho que eu estou confundindo a questão com uma outra, que é pedir a concentração. Essa pede o potencial padrão do eletrodo, né? Vamos em frente. Então, no eletrodo em questão, de cianeto de prata, pega elétrons, reduz a prata, libera o cianeto. A prata pode oxidar e no meio de cianeto libera o elétron e forma o íon complexo.
Por isso, então, o equilíbrio. Né? Esse potencial do eletrodo em equilíbrio é dado pela equação de Nernst. Esse valor é 0,869, né? Então, delta E do eletrodo, delta é 0 do eletrodo, opa, e é isso aqui que a questão pede, né? O potencial padrão do eletrodo de cianeto de prata, né? Menos RT dividido por 1 F Ln. Espécie sólida pura contribui com a atividade unitária, nem vou colocar aqui. Espécie dissolvida em água contribui com a sua atividade, né? Elevada ao coeficiente estequiométrico. Então, a atividade da prata elevada a 1 vezes a atividade do cianeto elevada a 2, dividido por atividade do complexo elevada a 1. Como essa aqui contribui com 1, por ser um sólido puro, nem vou colocar aqui. Vou colocar apenas a atividade do cianeto elevada a 2 e atividade do complexo, né? Assumindo que as atividades são correspondentes às concentrações molares, o problema dá tudo, né? O problema dá cianeto, se eu não me engano, 0,075 e o íon complexo 0,0025. Enfim, eu acho que esses são esses valores. Então, a atividade do cianeto elevada a 2 sobre a atividade do complexo elevada a 1. Certo? Isso, 0,869. Isso é o que eu quero. Isso, a constante dos gases ideais na umidade apropriada. Isso, a temperatura na umidade apropriada. F, a constante de Faraday. Atividades, eu posso aproximar pelas concentrações. E aí, colocando os valores, a gente chega na resposta do problema. E aí, eu vou deixar para vocês essa parte, tá bom? Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus. Beijo, até a próxima.